O título da nossa mensagem hoje é Quando Matar é Coerente. Nós estamos em Colossenses capítulo 3. E eu queria começar com uma ilustração. Suponhamos que você esteja com fome. Imagine você com fome. Imagine o momento que você passou fome. E alguém te oferece o seu prato favorito para você comer. Uns diriam lasanha, outros diriam pizza, estrogonofe, feijoada, tem tanta coisa, né? Mas pense no seu favorito. Pense na sua comida predileta e à sua frente, e você com fome e te oferecendo. Mas quando você vai comer, a pessoa que te ofereceu diz: só uma coisa, tem um pouco de fezes aí no meio, mas pode comer se você quiser. Você comeria? Não tem um pouco não, tem 1 grama de fezes. Você comeria? Você não sabe onde está no meio da comida. Mas essa pessoa te dá uma capacidade de trocar esse prato por um novo, sem as fezes. Você usaria da capacidade que ele deu para trocar e comer o prato sem as fezes? Um prato que você diria que é coerente com aquilo que você pode comer? Ok, podemos falar sobre roupa, uma outra ilustração. Você está com uma roupa lindíssima, super apropriada para a sua ocasião de um banquete de máscaras. Você estava usando essa roupa quando alguém veio e tirou sua máscara. E então você percebeu que a roupa estava muito suja de graxa. E aquela roupa que achava ser apropriada para a situação, na verdade não era. Esse mesmo alguém que tirou a sua máscara lhe ofereceu a capacidade para trocar por uma roupa limpa, nova, realmente apropriada agora. Você aceitaria? Ou ficaria com a roupa suja de graxa? Usaria dessa capacidade de trocar de roupa? Essas histórias ilustram um pouco. Claro, toda ilustração tem sua limitação. Mas ilustram um pouco do que vimos e veremos hoje nas próximas semanas. Deus, ao nos retirar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor, por meio do próprio Filho que morreu por nós, ressuscitou, reconciliou todas as coisas em si. Ao fazer isso, Deus não está dando um novo lugar só para mudarmos de ambiente. Aqui, esse lugar aqui, agora vai lá para o reino do Filho do meu amor, só para mudar de ambiente. Mas com essa mudança, Ele está dizendo: tudo que você era, estou transformando à luz do que eu já fiz de você e de onde você está em Cristo. Então, quando Deus nos faz um com Cristo, é para mudar quem nós somos, o que fazemos de forma total e coerente com a nossa nova realidade em Cristo. Logo, nós não podemos ser sequestrados, e aí Paulo falando isso no capítulo 2, nós não podemos ser sequestrados por filosofias, por estilo de vida legalista, por misticismo, ascetismo. Pelo contrário, morremos para tudo que é incoerente com Cristo e ressuscitamos para o que é coerente com quem Cristo é. Por isso que Paulo diz no capítulo 3, busquem, pensem nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Vivam na perspectiva de Cristo que está no alto, sentado à destra de Deus. Meus irmãos, Deus, por meio de Paulo, não pede nada de extraordinário. Na verdade, Ele pede aquilo que é lógico. Tenham coerência com quem vocês são. Mas nós sabemos que coerência às vezes é difícil em um mundo que busca a incoerência o tempo todo. Os seres humanos,
por causa do pecado, buscam a incoerência por natureza. Eles já não vivem aquilo para o qual foram criados. E continuam a tentar ser o que não são. Isso é visto na sexualidade, na relativização da verdade. É visto nos valores e papéis invertidos entre homem e mulher. Visto até na relação com a criação. Quando fazem de animais filhos, filhos animais, humanos querendo virar bicho e querendo que bichos virem humanos. Incoerência é a marca do ser humano entregue a si mesmo. Mas uma nova humanidade, que é a que Paulo está falando, uma nova humanidade foi criada para a coerência. Filhos de Deus precisam viver com a perspectiva verdadeira, a visão restaurada, a visão de Cristo. A pergunta que surge para nós é: o que envolve viver em coerência com o que somos? O que envolve viver com a perspectiva do alto? E aí nós temos os versículos. Capítulo 3 de Colossenses, versículos de 5 a 11. Os irmãos, vamos ler. A palavra de Deus diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então, o que envolve viver em coerência com o que somos? O que envolve viver a perspectiva do alto que vimos? A resposta está no verso 10. Vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Estamos todos nesse processo de sermos renovados à imagem de Cristo. E hoje nós veremos que isso envolve matar. Irmãos, nesse caso, matar é coerente. É o esperado por aqueles que vivem na perspectiva do alto. Mas calma. Matar o quê? Ele diz no verso 5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Então a ordem é: façam morrer a vossa natureza terrena. Como funciona isso? Por que eu preciso matar se eu já morri com Cristo? Já nos despimos do velho homem, a gente leu isso no verso 9. Mas ainda precisamos matar a natureza terrena? Como assim? A ideia aqui é que Paulo está falando que Deus nos fez algo, ou fez algo em nós, para que vivamos de forma coerente com aquilo que Ele fez. Nós morremos. O que significa a nossa morte em Cristo? Morremos para a condenação do pecado e morremos também para a escravidão do pecado. O pecado já não é senhor da nossa vida. Então, quando a gente fala que o velho homem morreu, nós estamos dizendo o quê? Que aquele homem, pecador, escravo do pecado, já não existe mais. Não há mais esse homem escravo do pecado e condenado. Então, às vezes a gente diz assim: não, foi o velho homem que cometeu esse erro. Mas isso não existe. O velho homem já se foi.
Ok? Nós somos novas criaturas. O que permanece? O pecado permanece. Ok? Nós ainda somos influenciados pelo pecado, ainda existe a natureza terrena, mas nós já não somos mais escravos desse pecado. Então, quando ele diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, ele está dizendo literalmente isso, de fazer morrer os feitos, a influência dessa natureza sobre nós. E nós conseguimos fazer isso por causa de Jesus Cristo, porque morremos para o pecado. É por isso que é estranho alguém que se diz salvo, mas só tem derrota contra o pecado. Porque a nossa união com Cristo não é apenas motivação para um viver santo, mas também a capacidade para vivermos em santidade, em novo estilo de vida. Cristo erra? Não. Cristo não erra. Cristo não abriu uma possibilidade de talvez vencermos. Ele nos deu a vitória. É concreto. Claro, numa guerra contra a natureza pecaminosa, tem momentos que falhamos, que perdemos, porque ainda somos limitados, não temos a consumação da nossa nova natureza. Mas, mesmo perdendo em alguns momentos, a nossa vitória é garantida em Cristo. Nós somos vitoriosos. Precisamos nos atentar, então, para algo importante no texto. Essa ordem de fazer morrer a nossa natureza terrena está ancorada em uma conjunção. Aí diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Esse pois dá uma ligação com o que vem antes. A ideia é uma ligação com quem vem imediatamente antes nos textos dos versículos de 1 a 4 aí. Então é uma ligação dupla. Por que uma ligação dupla? Primeira, a ligação que enfatiza capacitação. Ele diz no versículo de 1 a 4 que nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Logo nós temos total capacidade para mortificar os feitos da carne. E a segunda ligação é que enfatiza a explicação. Ele está falando sobre buscar, pensar nas coisas do alto nos versículos de 1 a 4. Então o que envolve isso? Ele vai explicar. Envolve fazer morrer os hábitos da natureza terrena. Então, meus irmãos, o chamado para a coerência, para vivermos conforme Jesus Cristo, envolve matar a nossa natureza terrena. Para detalhar então os feitos, os hábitos dessa natureza terrena, ele coloca duas listas de hábitos pecaminosos que não podem mais fazer parte da vida dos que foram unidos a Cristo. Não é coerente com o que somos nele, então. Essa lista está no versículo 5 e no versículo 8. A primeira lista diz prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Essa primeira lista trata do amor pervertido. A segunda lista, no versículo 8, diz, despojai-vos igualmente de tudo isso. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. E a primeira parte do versículo 9, não mintais uns aos outros. Trata do ódio consumado, da ira. Então Paulo primeiro lista 5 pecados da perversão do amor que estão ligados entre si e ligados de uma forma bem interessante. Paulo começa com aquilo que é mais óbvio de detectar e caminha para o mais difícil. O que é visível para o que pode ser oculto. Que a consumação é externa para chegar na motivação interna. A ideia é começar com aquilo que é mais tangível para ir até o que é mais difícil de perscrutar. Então ele começa com prostituição, ou em algumas traduções, imoralidade sexual. A palavra aqui é literalmente porneia. De onde vem a nossa palavra pornografia? Então porneia, ela é uma palavra ampla para todas
toda e qualquer prática sexual ilícita. E seja antes do casamento, durante o casamento, envolve todo tipo de imoralidade sexual. Cada vez mais cedo, esse hábito atinge os seres humanos. Pornografia é algo já natural entre as crianças, entre muitas. Eu já vi casos de crianças sendo aconselhadas por causa de vício em pornografia, que começou com 4 anos. Nós devemos cuidar das nossas crianças. Eu controlo o que o meu filho assiste. Graças a Deus por isso. Mas a gente tem que sondar o coração do nosso filho. Será que a gente tem controle também sobre o que ele escuta dos colegas? O que ele assiste no celular alheio? Mas não apenas crianças estão expostas cada vez mais cedo a isso. Hoje em dia a fornicação é pecado comum entre os jovens. Grande parte dos casais cristãos que namoram tem fracassado. Não tem conseguido manter o namoro santo. Mas não apenas cristãos, não apenas crianças e jovens. Adultos casados cometendo adultério, se deitando com pessoas que não são seus cônjuges. Esses são pecados que nós olhamos e afirmamos, todos, sem titubear. São pecados. Certo? Mas existem alguns pecados imorais que as pessoas toleram mais, que não são alvos claros de repúdio. Primeiro, o que se assiste em filmes, séries, novelas e até o que se lê em livros. Não, só estou me divertindo. Eu não fornico, não cometo adultério, mas eu assisto cenas imorais tranquilamente quando passa no meio do que estou assistindo. A normalidade da imoralidade entrou por meio dos lazeres na vida das pessoas, por meio da diversão. Eles começaram colocando poucas cenas em poucos filmes, até que hoje em dia temos que assistir com o controle na mão para passar, porque colocam praticamente em todo filme alguma cena que não deveríamos estar assistindo. Já virou o normal. A segunda forma que isso é exposto, que às vezes as pessoas deixam passar, piadas, brincadeiras. Isso só serve para normalizar aquilo que não deveria estar na boca de alguém regenerado. Paulo, então, fala sobre a porneia, mas ele começa a aprofundar, a falar mais do interno. E ele fala sobre impureza. Impureza diz respeito às intenções. Quais são as suas intenções? Jesus ensinou que o só olhar para uma pessoa com intenção impura é adultério. É importante entendermos quão sujos podemos ser somente na intenção do coração. Ele também diz aí paixão lasciva, desejos maus. E aqui enfatiza não apenas a intenção, mas a capacidade que nós temos de querer o que é mal. A capacidade que temos de canalizar nossas paixões de forma lasciva. Tudo que somos externamente é porque tem uma raiz interna. E agora Paulo fecha com o que é mais profundo. Último termo, avareza. Ou em algumas traduções, ganância. E ele ainda especifica que é idolatria. Normalmente, esse termo está ligado ao dinheiro. Mas ele está falando sobre desejos, cobiça. O 10º mandamento diz, não cobiçarás. E nos ensina que não cobiçamos apenas coisas, mas pessoas. E é chamado de idolatria. Paulo está querendo mostrar que nunca é um simples desejo de ter algo. É muito mais que isso.
é o desejo de servir a si mesmo. A palavra é literalmente ter mais. É como se a gente não estivesse aguentando. Como se a gente não tivesse contentamento naquilo que temos. E aí queremos mais. Insaciabilidade. É insaciável o nosso coração. Descontentamento. E isso começa com ingratidão. Meus irmãos, podemos olhar essa lista e dizer: eu não faço isso. Se realmente não fazemos, glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu quero alertar que, mesmo que não seja presente em termos práticos na sua vida, é real em termos de potência e de possibilidade. A nossa natureza pecaminosa carrega em si a potência para qualquer tipo de pecado. Fazer morrer, então, não serve apenas para aqueles que estão na prática do pecado, mas para aqueles que querem evitar, fugir de caírem nesses pecados. A ideia é: corte o mal pela raiz, fuja, não enfrente as tentações. Lembremos que a nossa força está em Cristo. Isso significa que naturalmente somos fracos para enfrentarmos, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A ideia, então, quando a gente vê sobre a vitória que nós temos em Cristo, é literalmente em Cristo. Se a gente tirar o em Cristo, nada temos para ganhar disso aqui, para ganhar da natureza pecaminosa. Então, diante de tantos hábitos maus, Paulo diz: façam morrer. Não alimentem. Não deem lugar a esses hábitos. Não é simplesmente pegar uma arma e disparar. Seria bom se um tiro bastasse para vencer o pecado. Mas não vencemos o pecado assim. Precisamos deixar de nutrir. Precisamos sufocar o pecado. Então ele completa essa primeira parte dessa lista dizendo, nos versículos 6 e 7: é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. É Paulo dizendo aquilo que nós sabemos, que o juízo de Deus vem para aqueles que são entregues ao pecado. Vem para aqueles que são escravos do pecado. Mas nós já não estamos mais mortos nos nossos delitos e pecado. A ideia aqui é que eles viviam na prática dessa lista do verso 5. Mas ao que parece, já não era costume deles praticarem. Mesmo assim, precisavam continuar não alimentando, não potencializando o desejo pecaminoso. Então, entra a segunda lista no verso 8. Paulo cita essa segunda lista sobre o ódio consumado. E a forma que ele constrói sua linha argumentativa é ele dizendo mais ou menos assim: façam morrer esses pecados, vocês praticaram no passado, viviam nesses pecados, não os alimente para não retornarem ao costume de praticar esses hábitos pecaminosos do amor pervertido. Mas agora há alguns outros pecados que estão presentes na vida de vocês, que precisam parar de praticar. E aí vem essa segunda lista. Ele coloca em igualdade as duas listas. Precisamos desfazer desses hábitos igualmente. Só que agora ele inverte. Na primeira lista, do mais visível para o mais oculto. Na segunda lista, do oculto para o mais visível. Ele diz no versículo 8: mas agora abandonem ou despojem-se de todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros. Ira, indignação e maldade relatam aquilo que é mais interno. Maledicência, linguagem obscena
ou indecente no falar, e mentira relatam aquilo que é mais externo. Por que Paulo inverte? Paulo quer corrigir uma visão errada que às vezes nós temos, de que a ira é causada por circunstâncias externas. Ah, mas é porque eu fui maltratado quando criança, por isso que eu sou assim agora. Ou, você não sabe o que ele ou ela fez para mim. Às vezes a gente diz, é porque eu estou passando por muito estresse. Ou são os hormônios. O que temos que entender é que essas coisas revelam, dão campo para a manifestação da ira, mas não são as causadoras da ira. Elas não têm o poder de nos provocar a ponto de fazermos algo que não somos. Então, o que Paulo está querendo mostrar é que não somos apenas reagentes. Pessoas que meramente reagem a algo. Somos totalmente responsáveis por aquilo que praticamos, de tal forma que só fazemos aquilo que temos em nós. Se acharmos que a ira é apenas uma reação a algo externo, bastaria buscar válvulas de escape para solucionar a ira. Como uma panela de pressão. Está lá, a gente até abaixar. Nós dizemos às vezes, vou dar uma voltinha para esfriar a cabeça. Isso pode ajudar a não estourar na hora, mas não resolve o problema do coração. Pode não ter manifestado externamente a ira, mas no coração, no pensamento, a ira está lá. Às vezes fazer exercício, ou pessoas que vão comprar coisas, ter formas de liberações, de liberar a ira. Eu não estou dizendo que essas coisas são ruins. Fazer isso, exercício, dar uma volta. Eu não estou dizendo que isso é ruim. Na verdade, são atividades boas e importantes. Mas às vezes as pessoas têm nessas atividades de liberação a impressão de trazerem a redenção, a libertação da ira. E assim, não precisa mais de arrependimento. Quando passa aquele sentimento de ira, aquela explosão que você ia ter, parece que já a calma já está solucionado. Meus irmãos, eu quero enfatizar que ira só se trata com arrependimento em Cristo e mudança no coração. Quando fazemos essas coisas, achamos que estamos solucionando a ira e indignação, mas na verdade estamos sendo distraídos. Nós estamos desviando, mas não tratando a ira. É como uma criança que está irritada. Eu tenho muito disso lá em casa, né? Ela quer um brinquedo específico. E naquele momento, a gente disse não para esse brinquedo. E então começa a gritaria, o choro, o esperneio. E a gente tenta fazer de tudo para acabar com aquilo. Não, então toma o brinquedo. Ou, pega outro aqui, olha isso aqui, vamos desviar aqui. Vem aqui, vamos fazer isso aqui. A gente tenta fazer o quê? Distrair. Nós queremos tirar a atenção dela daquele objeto. E aí a gente diz, ufa. Mas será que a gente resolveu o problema da ira? A gente pode ter acalmado para então conversar com ela. Ok? Mas será que a gente resolve o problema só distraindo, tirando a atenção dela? A gente não lida com a raiz do problema quando a gente faz isso. Nós desviamos o foco. Mas a criança continua egoísta, briguenta, achando que o brinquedo é só dela. Ira é um problema de todos. Note bem, ira é um problema de todos, do infante ao idoso. O que muda é a capacidade de controlar, a capacidade de consciência do que está fazendo.
capacidade de força, ou seja, o que muda é a força da manifestação dessa ira. Mas faz parte porque Deus colocou em nós um senso de justiça. Então, querendo ou não, ira faz parte do que somos. Mas qual a ira? Precisamos enfatizar uma última característica dessa ira. A ira pecaminosa sempre está acompanhada do orgulho. Porque qual que é essa ira pecaminosa? É quando nos colocamos como juízes no lugar ou antes de Deus. Nos colocamos um degrau acima do que somos. E a forma como reagimos à nossa ira demonstra isso. Demonstra o orgulho. Alguns querem compensar. Me irei, então vou fazer algo com aquela pessoa para compensar a ira que eu tive para com ela. Outros preferem se martirizar, carregar a culpa pela ira. Em ambos os casos, Jesus pagou o preço. E é orgulho nosso se quisermos pagar de novo. Cristo carregou o peso sobre si dos nossos pecados. Não precisamos carregar. Cristo pagou o preço. Não precisamos compensar. Devemos levar tudo aos pés de Cristo. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 20 diz: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A justiça de Deus. Mas pastor, a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Sim. A ira é uma reação à injustiça. Isso deveria fazer parte da nossa santidade. Só que temos dois problemas para lidarmos, para sermos santos na nossa ira. O primeiro, se o que está acontecendo que nos leva a reagir é de fato injustiça, ou só o que achamos ser injustiça. E o segundo problema, como vamos manifestar essa ira? Será que nós manifestamos a ira, a reação à injustiça, de forma equilibrada? Aproveitando a reação contra a injustiça para fazer o que é certo, resolver conflitos, plantar a semente da paz, orar pelo irmão, ou usamos dessa reação para ferir pessoas? Uns ferem para fora, de maneira externa, outros ferem internamente. Mas somos chamados a amarmos, mesmo na injustiça. Então a ira é para ser uma manifestação santa contra a injustiça. Mas aí nós devemos perceber se é realmente injustiça o que estamos reagindo, e também devemos manifestar essa ira de forma equilibrada, aproveitando a nossa reação frente à injustiça para plantar a semente da paz, para fazer o que é certo. Uma última ilustração sobre a ira. Todos devem conhecer alguém que explodiu de tal forma que falamos: tal pessoa saiu de si. Mas será que isso é verdade? A pessoa sai de si? Na verdade, essa pessoa se mostrou para nós. Ira nunca é sair de si. Nunca é perder a cabeça. É mostrar o que se passa na cabeça quando alguém pisa no nosso carro. Então, essas palavras, ira, indignação, maldade, elas estão aí formando um pacote que enfatiza o interior. Estão na raiz dos demais hábitos citados. E aí, então, nós vemos os outros hábitos que são a manifestação. É colocada por Paulo aqui por meio da fala. Ele diz: maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mentir uns aos outros. A fala é a maneira mais clara e rápida que demonstramos nosso coração, nossa ira. É isso que ele está querendo mostrar aqui. Maledicência e linguagem decente. A palavra maledicência aqui é literalmente blasfêmia. Nós normalmente direcionamos blasfêmia
de alguém para com Deus, né? Mas quando atingimos o outro com as palavras, é uma forma de atingirmos também a Deus. Porque são criados à imagem e semelhança de Deus. Essa é a dignidade de todo ser humano. Ser criado à imagem e semelhança de Deus. Então, todo ato de violência contra o próximo é antes um ato de violência contra Deus. Seja na fala, de forma física ou no pensamento. Tiago diz no capítulo 3, sobre a fala. Com ela, falando da língua, né? Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. A pergunta é: que coerência é essa? É incoerente, não é? Nós podemos destruir ou edificar com a nossa boca. Não há meio termo. Falei da boca para fora. Você falou do coração para fora. Porque a boca fala do que está cheio o coração. E a última manifestação dessa ira é a mentira. Sim, manifestação da ira. Mentira. Quando queremos ocultar a verdade e enganar o outro, é uma demonstração de ira. É como se falássemos: essa situação, essa pessoa não merece a verdade. A verdade é injusta. Logo, falarei mentiras para criar um ambiente. Com a mentira, nós estamos decretando a verdade como inapropriada. Quando mentimos, estamos falando que a verdade é injusta e tentamos formar uma realidade paralela. É como se quiséssemos esconder quem somos e tentar enganar o outro sobre a nossa identidade. Então, Paulo diz: despojai-vos disso tudo. É algo radical, brusco, que se corta na raiz. É tirar, arrancar fora. Por que Paulo fala dessa forma? Porque todos que estão unidos a Cristo possuem o poder de matar e de arrancar hábitos viciosos. Precisamos enfatizar a esperança em Cristo de mudança. Meus irmãos, vamos colocar isso no nosso coração, que em Cristo nenhum pecado é incontrolável. Em Cristo nós podemos controlar. Nós somos chamados a termos domínio próprio, a termos mansidão, que é força o suficiente para controlar nossos ímpetos. Precisamos enfatizar essa esperança em Cristo. E que o pecado não é incontrolável para aquele que tem Jesus Cristo. Ele termina com duas razões para essa verdade. Ele diz: uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Primeira razão, o que Deus fez de nós. Ele nos fez nova criatura. Isso envolve que o homem escravo do pecado já não existe mais. A nova criatura tem poder para dizer não para a natureza pecaminosa em Cristo. Porque estamos no processo de sermos refeitos em conhecimento segundo Jesus Cristo. O segundo motivo está no versículo 11. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Cristo quer todo o nosso ser e não divide sua soberania com nada e ninguém. Ele está enfatizando que não há divisão em Cristo. Judeus, gentios, homem, mulher, rico, pobre, não há. Ele não escolhe uns para serem
mais unidos que outros com Ele. O que somos em Cristo é para reger a nossa identidade. Por isso, nossa relação com Cristo é definidora das demais relações que nós temos. O que somos com Cristo, em Cristo, tem primazia sobre o que somos aqui na terra. Aí a gente volta lá para os versículos de 1 a 4 do capítulo 3. A perspectiva do alto deve reger a nossa vida terrena. Pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Não é um chamado para ignorarmos, nos afastarmos de todo mundo, da sociedade, ou não ficarmos pensando ou planejarmos, não. É um chamado para fazermos tudo o que temos que fazer à luz do que somos em Cristo. Da nossa nova realidade, lembra? Coerência com o que somos. Esse é o chamado de Paulo. Esse é o chamado de Deus para nós. Então, Cristo ser tudo em todos é uma forma de dizer que toda a nossa vida deve evidenciá-lo. E que tudo o que fazemos, é uma forma de dizer se Cristo está em nós ou não. A gente quer ouvir dos outros: ah, Cristo é achado nele. Lembra o que Paulo diz aos Filipenses? Eu quero ser achado em Cristo. Cristo é achado nele. Cristo é tudo nele. Não apenas nossos pés e mãos, mas o olho dele pode arrancar fora. Não é de Cristo. Cristo, tudo. Eu quero concluir louvando a Deus pela inspiração que levou Paulo a falar sobre morte. Ele diz fazer morrer a natureza terrena com seus feitos. Existem outros termos que são utilizados nas Escrituras, que a gente pode falar aqui, por exemplo, desintoxicar de coisas ruins. Pode ser. Mas nenhum termo expressa tão bem a dificuldade, a seriedade e a força dessa ideia de matar. Por quê? Porque estamos encarando o pior dos inimigos, o mais enganoso dos inimigos, a nossa própria natureza, nosso coração, nossas raízes e tudo o que nos faz criar raízes. Por que estamos enfatizando isso? Porque é extremamente difícil matar aquilo que é enganoso. Na realidade, é impossível fazer morrer a nossa própria natureza. É por isso que precisamos de algo fora. É por isso que só é possível para os que estão unidos a Cristo, porque participamos da natureza de Cristo. Só é possível para aqueles que possuem um novo coração. O que Deus fez em nós é tão belo, grandioso, transformador, mas também era totalmente necessário para formar um povo que viva coerentemente o processo de ser renovado à semelhança de Cristo. Todos nós estamos nesse processo e recebemos um novo coração para vencermos a nossa luta contra o pecado. Amém?